vai julgar os projetos básicos, tá certo? Dizendo o seguinte, nós temos aqui 2, 4, 6 e 7 graus de Narnem, e eu oriento vocês a falarem como o grupo patrulha, para que eles aqui devem ser convencidos, tá certo? Eu quero solicitar que tanto a acusação quanto a defesa, quando forem falar durante aqui esse curso, essa cadeira aqui fica reservada para as testemunhas, tá certo? E a ordem vai ser o seguinte: 10 minutos para a acusação, formular a acusação, explicar toda a situação. Depois 10 minutos para a defesa já começar a formular a sua defesa, explicar a situação. Depois 10 minutos para a acusação apresentar suas testemunhas e arguidos, ok? 10 minutos para a defesa expor as suas testemunhas e arguidos. E depois a gente vai fazer um debate de 3 minutos para a defesa, para a acusação, 3 minutos para a defesa, com réplica e crédito, ok? Ok? Então, formular a acusação. Sim, antes que eu esqueça, como eu já tinha combinado anteriormente com vocês, a acusação não pode fazer pergunta a testemunha de defesa e vice-versa, até para preservar os próprios alunos, até para preservar de vocês caminharem, de vocês organizarem, ok? E cada uma das duas, do que lado, tanto a acusação como a defesa, podem protestar, caso julgue necessário, e aí o processo vou avaliar se o protesto é acatado ou não, e aí talvez aumente o tempo da exposição, ok? Então, defesa, acusação, boa sorte. O pessoal da acusação falou, se ele quiser. Não. E o tempo está aqui na tela, tá bom? Em 1936, Getúlio Vargas cometeu o que provavelmente foi seu maior crime em todo o seu governo. Olga Benário era mulher, judia, comunista e alemã, e chegava ao Brasil com o objetivo de, em suas próprias palavras, lutar pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Não podia imaginar que o governo brasileiro poderia ser tão cruel. Getúlio, no momento que a Alemanha pedia a extradição de Olga, sabia perfeitamente o que iria acontecer com ela, mas, negando o habeas corpus, ou seja, o direito à liberdade fundamental, o direito marítimo internacional, que proibia uma mulher grávida de embarcar, e o conhecimento geral, que é como eram tratados os judeus e comunistas no governo nazista da Alemanha, Getúlio deixou que Olga fosse deportada. Uma negligência que resultou numa morte. Antes de tudo, uma vingança contra Luiz Carlos Prestes, o pai do bebê. Getúlio não poderia tirar o direito da mãe de escolher se a criança seria alemã ou brasileira. Não poderia, de acordo com o artigo 113, parágrafo 9, impedir sua manifestação de pensamento. Não poderia ter aceitado a extradição, sabendo que não haveria julgamento justo e com proporcionalidade de pena na Alemanha. E, finalmente, não poderia, em momento nenhum, ter impedido o ato de clemência do poder público quando Olga denunciou o abuso de autoridade no momento de aplicar a pena. Olga morreu no campo de extermínio, depois de passar por campos de concentração, onde foi escravizada e sujeita a experiências médicas. Olga pode não ter sido heroína, mas nunca foi criminosa. Getúlio, porém, sempre foi impiedoso. Basta lembrar que Olga não foi a primeira nem a última mulher a ser expulsa do país por incomodá-la. Todas com acusações de serem um perigo para a segurança nacional. E muitas dessas acusações não tinham provas e passavam por cima de diversas leis. Chegou ao ponto até de expulsar menores de idade, como Dini Glaser. Getúlio não só causou mortes, como destruiu famílias, o que pelo artigo 144 da Constituição devia ter proteção acima de tudo. Se afinal era tão certo que Olga fosse expulsa, por que foi embarcada à força na calada da noite no navio cargueiro alemão, estando grávida? Porque, se era tão certo, não foi permitido que o navio parasse em nenhum outro porto? Seria para evitar o protesto de portuários espanhóis e franceses, que
sabendo do absurdo que acontecia na Alemanha, buscava resgatar prisioneiros e evitar a morte, o que obviamente Getúlio não fez. Olga morreu pensando em justiça, e ela não teve durante a sua vida. Nos resta fazer justiça a ela agora. Vocês ainda têm 6 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Ok, gravando considerado. Defesa 10 minutos. Defesa tem 10 minutos. Ok, tem. Bom dia a todos. Eu vou dizer que Olga era uma judia alemã que muito cedo se desvencilhou de seus pais e foi em busca de conhecimentos. Recebeu muita influência da União Soviética, por isso tinha muitos ideais comunistas. Quando veio ao Brasil, se envolveu com Carlos Prestes, que era um dos principais líderes da ANL, que é o partido contra Getúlio. Com isso, criou projetos para derrotar o comunismo. Daí ficou conhecido como golpe, que não deu certo, foi a Intentona Comunista do DC. Que no desenrolar, Prestes foi preso e Olga foi deportada. Vou passar a palavra para os colegas. Vale ressaltar, jurados, que poucos pensam como realmente ocorreu esse momento no Brasil. Olga Benário não veio ao Brasil sozinha, não veio ao Brasil em busca de um sonho qualquer, de um sonho vago e de uma ilusão. Veio ao mundo da União Soviética, pronto para instaurar um regime comunista através da luta armada. Veio junto com Prestes e outros 100 militantes soviéticos para, através de uma luta armada, que podia colocar a vida de pessoas em risco, instaurar o comunismo no Brasil. Bom, senhores jurados, foi muito dito aqui que Getúlio não poderia isto, Getúlio não poderia aquilo. Parece que existe Getúlio e nada mais. Acontece que se trata do governo brasileiro. Olga era uma criminosa. Ela era uma guerrilheira, treinada. Ela veio ao Brasil com Luiz Carlos Prestes para fazer uma revolução comunista no Brasil. Agora, nós perguntamos, o Brasil queria uma revolução comunista? Como eram vistos os comunistas aqui no Brasil? Os comunistas eram os comunistas no Brasil. Eram vistos de forma assustadora. Não se queria o comunismo no Brasil. Senhores, eu gostaria de ressaltar também, ela era uma procuradora internacional, realmente. Ela invadiu a prisão na Alemanha para libertar o seu amigo comunista de lá. E assim, ela era realmente procurada. E isso conta na hora de... Houve um julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu, junto do delegado, do chefe da polícia, e eles decidiram que ela deveria ser deportada porque está no direito internacional. Ela não é brasileira, ela é alemã. Sim, ela se envolveu com o Luiz Carlos Prestes e ela estava grávida, mas ninguém sabe realmente se Getúlio tinha... se Getúlio tinha conhecimento da gravidez dela. E seu filho era de Luiz Carlos Prestes. Porque, senhores, não existia teste de DNA naquela época, como vocês podem provar que ele era realmente dele. Agora nós estamos aqui para julgar o envolvimento de Getúlio Vargas na morte de Olga Benário. Olga Benário foi deportada do Brasil e foi morta num campo de concentração alemão. Por que ela saiu do Brasil? É importante lembrar que Olga Benário saiu do Brasil porque foi pedido pelo governo alemão. É claro que muitos aqui no Brasil tentaram mantê-la aqui por pedido de habeas corpus, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e foi negado. Agora, o que é o Supremo Tribunal Federal? É a maior instância judicial brasileira. Se o Supremo Tribunal Federal decidiu uma coisa, por que
Vargas decidiria outra diferente. Para uma pessoa que veio ao Brasil tentando acabar com o seu governo, que era um risco para a população, ele teria o dever de proteger Olga? Não. O que aconteceu com ela aconteceu 6 anos depois. E o que acontecia na Alemanha não vinha. O que a gente conhece da Alemanha é o que aconteceu depois. A Alemanha daquele tempo ainda não era a Alemanha em guerra. Hitler ainda era considerado um grande líder. Os campos de concentração realmente só começaram entre 1941 e 1942. Senhores, ela foi deportada em 1936. Eles não tinham nem conhecimento realmente das câmeras de gás, dessas coisas. Além do mais, o Olga se deportada não foi uma coisa assim, mas foi ela estava presente na Constituição de 34, no artigo 76, que dizia que cada pessoa que fosse processada aqui poderia responder à sua sentença no seu país de origem. E por isso estava tudo dentro da Constituição. Vale ressaltar que o envolvimento do réu está na extradição e deportação de Olga Benário, não no que aconteceu após isso. Na época não se tinha conhecimento dos campos de concentração, não se poderia prever o horror que seria feito com ela, morta com câmera de gás. A atitude tomada por Vargas foi em prol do país, da nação. O comunismo é um perigo, as pessoas tinham medo do comunismo. Ele fez em prol da população brasileira, em detrimento de Olga, mas pensando no Brasil como um todo. Seria possível que Getúlio prevesse que Olga seria morta lá? Seria um risco para ela. Mas ele não podia manter uma pessoa no nosso país que era um risco para o Brasil. É bom lembrar que o governo alemão pediu para que Olga fosse para lá, mas o Brasil não queria ter rixas com outros países, principalmente um país poderoso, com Hitler no poder, que estava com muito poder na época. Não era inteligente para o Brasil simplesmente proteger uma pessoa que veio ao seu país tentando colocar um golpe comunista, que era visto pela população como uma coisa ruim. Então, será que Getúlio Vargas saberia o que ia acontecer com ela? Será que Vargas tem culpa de uma coisa que aconteceu 6 anos depois, que não estava mais em suas mãos? Para uma pessoa que veio ao seu país fazer o mal? Porque era assim como era visto. Vargas não poderia saber e não foi culpado. Eu queria reforçar aqui, que em relação a bem usando que era a relação ao filho da obra, eu só queria afirmar que o filho não sofreu nenhuma injuriamento, nem durante o grave, nem após o parto. A verdade não é que Olga simplesmente foi presa. Ela não foi mandada para nenhum campo de concentração. E que após a gravidez, assim que ela nasceu, ela passou 14 meses. 14 meses alimentando o menino no próprio seio. E a criança foi devolvida à avó de Luiz Carlos Prestes, em segurança aqui no Brasil. Só então, Olga foi mandada para um campo de concentração. Exatamente. Na época, a lei vigente dizia que uma mãe grávida, uma mulher grávida na cadeia teria o direito de ficar durante 6 meses com seu filho para amamentar. Foi cedida uma exceção à Olga pela sua situação, pela polêmica que estava dela no seu caso, e ela pode ficar 14 meses com a sua filha Anitta, que depois foi entregue em segurança à sua avó e tia, mãe e irmã de Carlos Prestes. E vale ressaltar também que a lei era essa. Se Olga tinha sido uma ameaça para o Brasil, ela deveria ser deportada. Por que não? Porque deixar mais medo na população em uma situação como essa em nosso país. Assim, como já falei para os meus colegas, o comunismo era completamente antagonizante. A população não tinha conhecimento completo do que era e o que poderia significar, mas tem medo com a peste. Dito isso, Vargas não podia ter alisar a cabeça de todos que participaram, tendo em vista que Olga foi uma das principais mentoras da revolução comunista. Isso não deu certo. O mais importante, Getúlio não poderia ir completamente contra a decisão do Supremo Tribunal Federal para defender Olga Benário. Simples. Ele não tinha motivos para isso. E ele não podia adivinhar o que iria acontecer 6 anos depois. Ele não foi responsável pela morte e não tinha motivos para manter no Brasil. Isso é motivo. Ok, obrigado. A defesa tem agora 10 minutos para apresentar seu testemunho sobre a acusação, que é agora 10 minutos para apresentar seu testemunho. Tá.
Vargas entregou a filha de Luiz Carlos Prestes e Olga Benari, mesmo em países estrangeiros, e a senhora foi avisada que estava sendo deportada. Quando você tentou entrar em contato com a polícia, qual foi o tratamento que deram? E eles simplesmente deram o bebê, sem nenhuma informação sobre o estado de Olga. Eu não sei, moça, eu não sei. Todos os policiais me trataram com frieza. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei que tratamento o filho foi submetido. Eu estou com muito medo, porque ela foi presa e ela passou lá muitos meses. A Alma poderia ter sofrido qualquer tipo de agressão. Aquele filho era de um brasileiro, ela não tinha nenhum. Ela não tinha como ter saído daquele país, ela tinha o direito de permanecer no Brasil. Ela tinha um herdeiro brasileiro. O movimento que a senhora criou tentando tirá-lo da prisão foi censurado? Getúlio, obviamente, não apareceu levando em conta. Eu lutei até a última gota do meu suor para tentar tirar aquele filho das mãos dos nazistas, porque eu sabia que era um direito do meu filho, um direito de Olga, de permanecer com a filha em paz, de permanecer filho com saúde. E eu consegui isso depois de muito tempo, sendo que depois eu recebi a filha da Olga, sendo que eu não tive notícias da Olga, eu permaneci lutando com movimentos internacionais com a minha filha, para que pudessem tirar a Olga de lá, mas quem conseguimos foi a sua filha. Agora eu gostaria de chamar o senhor Luiz Carlos Prestes. Boa tarde. Por favor, para Getúlio Vargas não dar vigência ao artigo 113, item 9, que assegura a livre manifestação do conhecimento dos que permitem as convicções do senhor. Ele não me deu esse direito, pois, como eu me juntei a ele, que era institucional libertador, e depois de algum tempo ele passou a ser legal, mesmo depois disso eu organizei o movimento comunista para tirá-lo do poder, pois ele era um líder bastante autoritário. Mesmo depois disso, porém, isso era um direito meu de fazer isso, pois eu tenho livre-arbítrio para expressar o que eu tenho a ser. Porque Getúlio Vargas não atentou ao artigo 113 e 29 da Constituição de 1934, onde não permite-se pena de banimento no que pertine à expulsão de Olga Benari no Brasil, durante o período que o senhor dividiu a cela com a Olga. Como ela foi tratada e os policiais levaram em conta, e o fato que ela estava grávida. Ela foi bastante maltratada na prisão. Nem levaram foto dela estar grávida. E as precariedades que ela sofreu, mesmo levando de estar grávida, as condições foram bastante precárias. Mesmo assim, a expulsão dela do Brasil foi um absurdo, levando em conta que é contra a Constituição, ela foi banida do país, estando grávida. Isso foi mais um sentido de vingança contra mim, tentei tirado do poder. Muito obrigada, senhor. Agora eu gostaria de chamar a Anitta, seja Luiz Carlos Prestes e Olga Benari. Segundo a Constituição de 1934, vigente na época, porque o presidente da República não cumpriu o ditames do artigo 57, linha D, que proibiria o presidente da República ceifar o exercício dos direitos políticos, sociais e individuais quando entregou Olga ao governo não. Getúlio tinha, com certeza, más intenções de levantar minha mãe ao governar. E tinha medo que ela participasse da política brasileira. Ele tinha medo não de um golpe comunista, mas da minha mãe, sim da participação política dela, que seria uma afronta ao seu poder no Brasil, ao seu governo, não ao Brasil.
pai? Sim, com certeza. A maioria das atitudes tomadas contra minha mãe, Olga Benário e meu pai nesse caso foram para afetar estruturalmente e emocionalmente meu pai, pois ele tinha muito medo e até uma rixa pessoal com meu pai. Não queria sua participação na política, porque isso iria contra o autoritarismo dele. E é isso. Obrigada. Então vamos agora. Vocês aí 24 minutos. De janeiro, nós temos já com a informação que eu não entregar ainda, né? Um advogado brasileiro, do Brasil, do país, o São João, e lá no estado, minha mãe, eu pediu, por favor, que eu gostaria que nós tínhamos que pegar a folga de entregar pessoalmente. Aquela lista que aqui estava falando, os braços dela, para ajudar na volta. Sabe que a mãe media tudo possível. Aí, além disso, nós esperamos, veio na funcionária da prisão, que está vendo folga, não melhorando, aqui na passagem, nós correndo, nós realmente estamos preparados. Mãe, imagina, temos assim essa outra, uma criança, ela não entendia o que estava acontecendo, mas estava com a carinha toda apagada de vaca, assustada. E ali nós entregamos. Então, mas ela era muito pesada, ela era carregada forte, crescida, minha mãe era para voltar. Aí saímos, tomamos um carro, ia até o hotel, favorável do mesmo que vamos fazer lá. Depois das horas tem 10 minutos para expor seus testemunhos.
antes de chamar as testemunhas, eu gostaria de fazer duas colocações a respeito do que foi dito pela acusação. Em primeiro lugar, é bastante irônico que se tenha chamado Luiz Carlos Prestes para depor contra Getúlio Vargas. O próprio Luiz Carlos Prestes, depois de toda a luta feminista, durante o segundo mandato de Getúlio Vargas, apoiou o presidente e disse que todos os brasileiros deveriam apoiá-lo. O próprio Luiz Carlos Prestes nunca culpou Getúlio Vargas pela sua prisão e pela deportação de órgãos. Sabemos que foi uma decisão tomada pelo Supremo em favor da Constituição e da população brasileira. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar é que, como já falamos, Olga Benário teve direito de ficar 14 meses com sua filha, mais tempo do que seria aceito pela alemã. E esse tempo foi cedido. Eles disseram que ela poderia ficar com sua filha até quando pudesse alimentar. Essa cena do filme, óbvio, que retrata bastante o que realmente aconteceu, mostra como a lei foi firme em tirar a sua filha quando ela não pudesse mais alimentar. E foi o que aconteceu. A lei foi firme. A primeira testemunha é a senhora Emília Luísa, mãe da jovem Elvira Pelo Colombo. A história dessa moça, conhecida como Elza Fernandes, teve bastante repercussão após todo o caso da invasão comunista e da possível luta armada pelo comunismo no Brasil. Elvira foi namorada de um militante comunista do PCB, Miranda, e após o fracasso de um de seus movimentos, ela foi uma das possíveis traidoras do movimento. Os comunistas, especialmente Luiz Carlos Prestes, acreditavam que alguém de dentro do partido tinha sido responsável pela traição e tinha colocado o plano tinha impedido que o plano morresse. Com a suspeita de Elvira pelo Colônia, eles mandaram matá-la. Seu assassinato foi encomendado por Luiz Carlos Prestes e a moça de apenas 16 anos foi estrangulada e enterrada em quintal de uma casa. Aqui estamos com a Emília Luísa, mãe de Elvira, até agora. Senhora, como foi a entrada de sua filha no Partido Comunista do Brasil? Bem, minha filha nunca teve muitas oportunidades em Sorocaba. Então, depois de trabalhar um tempo como doméstica, ela decidiu acompanhar seu irmão numa viagem ao Rio de Janeiro. Enquanto ela acompanhava ele nessa viagem, ela frequentou muitas reuniões do partido. E sobre o relacionamento de Elvira com Miranda, o líder do Partido Comunista? É verdade que ela se envolveu com esse tal Miranda, Antônio, mas isso a gente só ficou sabendo depois mesmo. Quanto à morte de sua filha, você pode esclarecer sobre a morte dela? Depois do movimento, a intentona comunista, algumas pessoas ficaram suspeitas de traição ao partido e Miranda foi um deles. E como minha filha era namorada dele, ela foi suspeita também. Então, a mando de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, ela foi brutalmente assassinada. Obrigada. Cabe a nós, jurados, a vocês, jurados, e a nós, advogados, pensar que enquanto Luiz Carlos Prestes e Olga Benário eram vivos, eles estavam aqui para fazer uma revolução comunista, sim. Eles pensavam no melhor, sim. Eles pensavam no mundo ideal, mas eles pensavam nisso através de uma luta armada. Eles não mediam nada, eles não mediam as mortes nem o que eles pudessem fazer para chegar onde eles estão. Agora nós gostaríamos de falar com a testemunha, o senhor Filipe Pula, delegado, chefe de polícia, e ele foi responsável pela deportação de Olga Benário e pela prisão de Luiz Carlos Prestes. O senhor foi considerado responsável pela prisão de Luiz Carlos Prestes. Em que acusação? Prestes era mandante de um movimento que pretendia instaurar um governo comunista no país. Um movimento armado que representava perigo à nação. Além disso, Prestes foi acusado pela morte de Elvira, como já foi brevemente mencionado no julgamento. E o senhor também foi responsável pela deportação de Olga Benário. Em que acusação? Olga se mostrou uma ameaça à nação.
uma agente da União Soviética que pretendia a todo custo instaurar uma revolução, né, e ajudar na intentona comunista. Olga realmente foi dada como culpada pelo governo e foi necessário mandá-la por deportação de volta para a Alemanha, para lá ser comida. Muito obrigada. Senhores, eu gostaria de dizer que, assim, os comunistas, eles não tinham, para eles não havia barreira para conseguir o que eles queriam. Eles iriam matar a qualquer custo. Eles representavam um perigo à segurança nacional. E foi isso que Getúlio não tinha muito a ver assim, com isso. Getúlio só fez o que o Supremo Tribunal Federal quis que fosse feito. Era porque os comunistas ameaçavam realmente a segurança nacional do nosso país. E isso era muito sério. Uma mãe perdeu uma filha, amando de Luiz Carlos Prestes. Protesto. Isso é totalmente relevante, já que o caso se trata de Olga Benário, não de Carlos Prestes. Bom, é relevante. É relevante no momento em que você vê que Olga era companheira de Prestes e faria tudo por ele. Mas ela estava aqui para proteger Prestes, para estar com ele e na hora de instaurar o comunismo. Ela era a protetora dele. Ela sabia táticas de guerra. Ela sabia que um momento ela teria que matar e ela poderia morrer. É um momento não muito propício para você resolver ter um momento amoroso ou correr o risco de ter um filho, porque você é uma fugitiva. Está sendo colocado aí direto a questão do envolvimento da Olga, que ela foi preparada por militares e veio para cá para participar do movimento armado. Mas isso me só uma contradição, já que Vargas entrou no poder também pelo movimento armado, pela Revolução de 30. E vocês estão várias vezes remetendo a acusação à Olga, falando da Olga que esqueceu de defender sobre Vargas, que é o real julgamento. Eu pedi que a defesa ser um pouco mais contundente no sentido da defesa. Senhor, durante a Revolução de 30, Getúlio Vargas agiu em prol de seu país. Ele não era um estrangeiro que foi lutar em outro país. Ele estava lutando pelo ideal da sua nação. Olga Benário, sim, foi mandado para uma guerra, digamos, armada, mas em outro país. Ela não estava no seu país, ela não tinha direitos civis brasileiros. Protesto. De acordo com o artigo 103 da Constituição, a lei é para estrangeiro e para brasileiro. Gostaria de lembrar que a Olga não estava agindo dentro da lei. De acordo com a lei, qualquer pessoa que pudesse oferecer uma ameaça ao país não teria esses direitos, teria sim direito de ser deportado para seu país de origem. A situação que ela tinha aqui era uma exceção. Ela não era um turista ou uma pessoa qualquer. Ela era uma procurada pela Polícia Internacional por ter os seus fins, tanto na União Soviética quanto na Alemanha, como foi visto na invasão de um tribunal em que ela conseguiu soltar ao Vibral quando estava sendo julgado. Entendam, senhor, Getúlio só estava fazendo o que ele achava que era melhor para o seu povo, o que era melhor para a segurança da nação. Getúlio Vargas, ele sempre pensou no seu povo, sempre. É isso que eu gostaria de deixar claro. Getúlio fez isso. Pensando no povo brasileiro. O que nós queríamos mostrar, falando de Olga, é que ela não era uma pobre coitada que foi levada para a Alemanha. Ela sabia o que estava fazendo. O Supremo Tribunal Federal teve, sim, na lei, a base para levá-la ao seu país de origem, ao seu país de origem. E que Getúlio Vargas não tinha nenhum motivo para ir contra o maior órgão do direito brasileiro. Uma decisão foi tomada, Getúlio aceitou para o bem do povo. E a morte dela seria um motivo, seria uma coisa programada? Não, senhores. Nós estamos aqui para saber se Getúlio Vargas foi responsável pela morte de Olga Benário. Ele não foi. Ele não poderia saber. Ele cuidou do povo brasileiro. E o que aconteceu depois foi uma fatalidade.
Assim como tantos judeus morreram nos campos de concentração, Olga Benário teve o mesmo triste fim. Mas ela sabia o que estava fazendo. Tempo encerrado. Obrigado. A aplicação tem 3 minutos. Bem, o que me parece que a defesa está tentando fazer é basicamente dizer que naquela época os comunistas eram considerados como terror e Olga era comunista e Olga era terror. Basicamente é isso. Pelo que eu estou vendo, basicamente estão acusando o Luiz Carlos Prestes, porque ele já tinha sido deportado, porque dizendo companheiros que, oh meu Deus, totalmente sem sentido. Além disso, vocês estão acusando a Olga por ter tentado tomar o poder de modo de... vocês estão tentando tomar a Olga de tomar o poder com armas, de modo guerreiro e tudo mais, mas na verdade, entendendo como isso foi um fracasso. Na verdade, no meio do movimento, Getúlio mesmo assumiu publicamente que era um fracasso. Ele próprio não estava preocupado. Outra coisa, ela foi presa com Luiz Carlos Prestes aqui no Brasil e depois, quando ela já tinha descobrido que estava grávida, ela foi passada por uma prisão onde tinham 10 mulheres. 10 mulheres e uma mulher grávida. Tá bom? Outra coisa, vocês sabem que não tinham certeza do Luiz Carlos Prestes porque não tinha DNA na época. Vale lembrar que Getúlio Vargas não deixou que tivesse DNA para que deixasse essa dúvida. Oh, será que o filho era brasileiro ou será que não era? Ela tem que ser deportada porque o filho pode ser alemão. Ah, pelo amor de Deus, gente. Outra coisa, o direito marítimo internacional, ele foi até contra isso. O direito internacional marítimo de embarcar uma mulher nessas condições. Outra coisa, se Getúlio tinha tanta certeza do que ele estava fazendo, se ele sabia que era tão certo, se ele estava sempre em favor do povo, por que ele mandou ela na calada da noite? Por que simplesmente ele não fez uma despedida maravilhosa? Oh meu Deus, os comunistas, os terroristas estão indo embora. Por que ele mandou ela na calada da noite, gente? Por quê? Por quê? Porque ele impediu que parassem em qualquer posto para caso houvesse protestos. Até lá fora estavam se mobilizando contra o todo mundo sabia o que era um sul. Todo mundo sabia, Getúlio sabia como isso estava acontecendo. Getúlio, desde jovem, era acostumado e se familiarizava com o regime fascista. E provavelmente também com o nazifascismo. Ou seja, prova até mesmo o governo dele no futuro. Então vocês dizendo que Getúlio não sabia o que ia acontecer, que Getúlio é inocente porque não sabia, por sua ignorância. Oh, por favor, né, gente? Por favor. E outra coisa que eu gostaria de dizer também é que vocês disseram tanto do tribunal e tudo mais, mas se vocês abrirem o caso, na verdade, Olga não teve nenhum advogado. O advogado de Olga é tipo o advogado de Olga. Não tem o nome do advogado. A única coisa que ele fez foi pedir um indulto de habeas corpus, que o ato público simplesmente ignorou. O único habeas corpus que o governo tentou levar em conta foi por conta do movimento que a mãe de Luiz Carlos Prestes fez. Ou seja, Olga não teve direito a nenhum advogado reconhecido. Que tipo de julgamento é esse? Que tipo de julgamento é esse? Mas também. E... quer completar? Obrigado. A defesa tem 3 minutos para se manifestar. Vale lembrar, Charles, que durante a acusação de Olga, todo o pedido de habeas corpus do advogado, essa situação era uma situação de exceção. Ela era uma prisioneira, ela era procurada internacionalmente. E aqui em solo brasileiro, Getúlio Vargas tomou uma decisão que melhor pareceu para o país, para o Supremo Tribunal e para a população. Ela não precisava de um advogado para todo mundo saber que ela devia sair do país. Que ela era uma ameaça, um perigo, que ela veio para cá a mando da União Soviética, do governo de Estado. E todos sabíamos que era a cabeça do comunismo. A ideia de que os comunistas eram um perigo, nós não estamos falando que os comunistas eram um perigo. Nós não estamos afirmando isso, nós estamos dizendo que essa era a imagem do povo brasileiro. E o que Getúlio Vargas sempre quis desde o começo? Defender o povo brasileiro. Ele era o pai do povo. Ele defendia o que achava que era melhor para o seu povo. Então, por que ele iria salvar uma comunista que veio ao Brasil para implantar o comunismo que ninguém queria? Até porque o comunismo que viria para o Brasil seria no modelo de Stalin. Um modelo autoritário, um modelo autoritário,
um outro Getúlio Vargas. Nós estamos aqui dizendo que ele devia ter salvado uma mulher, em vez de salvar, não, talvez não salvar, mas dar o direito de cidadania, dar o direito de voto para várias mulheres, dar direitos trabalhistas, mudar o Brasil. Getúlio Vargas foi um marco na história brasileira. E nós estamos aqui para saber se ele foi o responsável direto pela morte de Olga Benário. Senhores, ele não pode ter sido. Ele não pode ser responsabilizado por uma coisa que aconteceu 6 anos depois. Nós temos que lembrar que a Alemanha naquela época era uma Alemanha poderosa. Era uma Alemanha em que Hitler tinha poder. Mas ainda não existiam os campos de concentração. Ainda não existia toda essa morte, toda essa repressão. Senhores, naquela época, em 1900, já foi dito uma vez que se Hitler tivesse morrido somente em 1938, ele seria considerado um dos maiores líderes mundiais. Ele, ainda na época que Olga foi deportada, ele simplesmente ele tinha uma visão, as pessoas viam ele de forma positiva, digamos. Então, só depois da Segunda Guerra que aconteceu toda aquela coisa com Deus. E foi nessa altura que o governo brasileiro resolveu, de fato, cortar relações com a Alemanha. Se afastar um pouco. Foi tanto que, nesse momento, alguns... Quero conceder mais 2 minutos para a acusação fazer essas considerações finais. 2 minutos. Eu só gostaria de dizer que muitas vezes foi dito que eles estavam tentando fazer um movimento guerrilheiro, que eles não se importavam quantas mortes pudessem ocorrer no meio desse movimento e coisa e tal. Mas Getúlio também não levou isso em conta em outro governo. Eles também falaram de Stalin, que era um ditador, que era autoritário e tal. Quantas pessoas morreram no governo de Getúlio por causa da censura? Quantas pessoas morreram no meio de tantos movimentos populares? Outra coisa que... Outra coisa que é interessante é que em nenhum momento eles falaram sobre a Anitta, né? Olga estava grávida de Anitta e, segundo a Constituição de 1934, no artigo 13, ele fala sobre que nenhuma pena deverá passar além do seu verdadeiro delinquente, o que foi o que não aconteceu, porque a Olga foi mandada e ela estava grávida e, pela Constituição, a Anitta não poderia ter sido punida pelo crime de Olga. Já deixei claro no começo do júri que o bebê foi bem tratado. E assim que ela foi parida, ela foi amamentada durante 14 meses e deportada novamente para os braços da avó, a mãe de Luiz Carlos Prestes. Mas isso não tem nada a ver, porque isso vai à questão da extradição. Ela não poderia nem ter sido extraditada. O que nós estamos dizendo é que tiraram o direito da criança. A criança tinha que ter o direito dela, e no caso a mãe era porta-voz. E a mãe poderia escolher o direito da criança. Não estamos dizendo que a menina não pode ter sido maltratada, porque a mãe pode ter sido maltratada. Não estamos falando da menina, estamos dizendo que vocês, que o Getúlio Vargas, tirou o direito da menina. É basicamente isso. Outra coisa que... Foi protesto. Uma coisa nós pensamos que uma mãe tem o direito de decidir o que vai fazer do seu filho, uma mãe comum, uma pessoa normal. Outra coisa nós pensávamos no procurado internacionalmente, uma prisioneira de guerra. Olga Benário foi extraditada, gente, ela não podia ficar aqui, estando grávida ou não, ela foi levada para o seu país de origem. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que na maioria das extradições que ocorrem, geralmente o país, quando ele está em governo consciente, vamos dizer assim, ele procura saber sobre a situação do outro país, como vai ser o julgamento lá, se vai ter alguma coisa, se vai ter como pode ser, uma pena justa, se vai ter um julgamento justo. Eles procuram saber. Obviamente, não iria ter um julgamento justo, a pena não seria justa. Getúlio não quis saber disso, Getúlio não quis saber disso. Defesa tem mais 2 minutos para suas considerações. 2015, né? Porque teve protesto. Esse protesto vai ter mais tempo. Vale lembrar que sobre a história do julgamento justo, como haveria tempo para saber se o julgamento seria justo, qual pena ela seria submetida. Não havia tempo, pessoal. Estávamos no meio de uma crise, a crise comunista. O mundo capitalista tinha medo, e isso incluía o Brasil. Não havia tempo para saber que pena ela levaria, mas é claro que Getúlio não podia imaginar o Holocausto, os campos de concentração e o regime nazista que ocorreu a partir de 1941, como exatamente os campos de concentração.
Além de que o fato do governo Vargas ter sido autoritário, a gente está vivendo um momento histórico em que Vargas era um presidente pacífico, um presidente no poder legalmente. Naquela época, Vargas ainda seguia a Constituição de 1934, após a Revolta Constituinte. Então, ele não havia aquela repressão toda que você falou durante todo o governo dele. Naquela época, ela foi. Eu tinha dito que não era naquele governo, eu tinha dito que era no governo futuro. Vocês sabem que Vargas não poderia ser responsável por alguma coisa porque 6 anos depois. Então eu estou responsabilizando por uma coisa que eu falei 6 anos depois, quando eles estavam presentes. Mas senhores, não terá o caso do Albuquerque, não é o caso de Getúlio Vargas após o caso do Albuquerque. Nós protestos, também não é o caso do Luiz Carlos Prestes, me desculpe, nem de nenhuma coisa comunista. Certo? Mas Luiz Carlos Prestes era o amante, marido, ele estava com Olga. Ela fez coisas com ele. Como o caso de Albuquerque, foi comprovado que Olga participou. Protesto. Ela estava falando da mulher que foi mandada matar. Primeiro foi o Luiz Carlos Prestes. Ela era companheira do Prestes. Aí em nenhum momento foi dito que ela concordou com alguma coisa que o Carlos Prestes mandou matar. Outra coisa muito irônica, porque Getúlio próprio mandou matar e expulsar milhares de mulheres, inclusive menores de idade. Ele destruiu inclusive famílias aqui dentro do Brasil, sem ter na verdade um motivo concreto. Ele chegou a expulsar uma pessoa do Brasil apenas uma carta que ela tinha mandado. Então, obviamente, eles não podem dizer que foi que Olga concordou ou que Olga estaria metido no caso do assassinato da filha dessa mulher, honestamente. Olga era uma guerreira treinada. Ela sabia o que poderia acontecer e ela era treinada para não ficar se deixando parar com os radicalismos. Ela não tinha tempo para isso, porque ela estava com uma missão maior, que era implantar o comunismo. E ela tinha que passar por cima do que fosse necessário. Foi sim o treinamento dela. Mostra no filme de Olga que mesmo sendo extremamente manipulado para parecer um grande romance, mostra isso no filme. Ela não tinha tempo para ficar com sentimentalismos. Ela não tinha. Ok, obrigado. Mais uma vez, parabéns a vocês pelo alto nível das inscrições, como vocês se prepararam. Vou solicitar ao júri receber um papel por ser culpado e inocente. Quero solicitar ao júri que destaque aí o que vocês acham. Por favor, Rafael, folha, faça com o professor Genei na contagem. Quero parabenizar, sim, muito orgulhoso do que vocês fizeram. Estou muito entusiasmado, também é o caso, muito obrigado. Dona Emília também, parabéns. Os advogados, parabéns mesmo. Os carinhos são sérios. Então, assim, é motivo de satisfação e de orgulho para a gente ver esse empenho, essa dedicação de vocês. A gente reconhece a dificuldade da questão das provas, do excesso de trabalho, mas assim, vocês têm parabéns realmente pela superação, né? Vocês deram foi assim, a gente talvez eu queria, independentemente do resultado, uma salva de palmas para vocês, parabéns. Onde a os colegas e a colaboração destinada dos resultados, e nós conseguimos esse espaço. E o pessoal não tinha mais espaço para falar. Então a minha vitória, eu mostrar, conseguimos a direção colocar no lugar. Espaço da palavra. Que a palavra é muito importante. Então eu quero divulgar para vocês esse trabalho extraordinário. Há 10 anos nós fizemos esse vestibular, o comando não conseguiu. Então você vê, o padre não sei. E agora todo mundo se viver, renascer na escola. Quer dizer, você que a faculdade está em grande condição.
Eu já dei aula durante 50 anos e dei aula para 150 mil alunos. Eu sou uma espécie de vereneiro. Acho que eu respondo essa fala no rádio, eu colocar tudo diverso aqui no rádio com isso. Brincadeira muito que ele é pai de Franciscão. E assim, para E aqui os pastores falaram na sua função. Nós temos leitura, oratório, é muito importante isso que eu falo. Foi tudo batalha de Deus, é muito bonito. Eu fui agora lá durante 10 anos. Então, me arrependo disso. O Matheus vai contar aqui com o espaço para falar. Nós vamos fazer um seminário sobre os sertões do Rio da Cruz. Quem quiser participar, pode participar. Eu aviso. E vamos fazer um simpósio sobre a sedição de Juazeiro e a guerra militar. Ninguém sabe o que é. Isso é uma coisa tão drástica. Mataram o governador da guerra. Porque aí dentro do Ceará, todo partido do Brasil, mas os fascistas, mataram o governador da guerra. E no Jinipá, é lá em Campo Maior. Mataram tanta gente lá que o riacho Jinipá por isso. Tem que sim, eu fiquei lá, eu acho muito bonito esse trabalho. As pessoas querem dizer que na faculdade de Deus eu preciso fazer isso. Aqui tem vocês, em toda a minha colaboração. Certo? Obrigado. E é realmente uma honra para nós poder fazer parte dessa instituição, né? Poder militar na educação ao seu lado. Creio que tenha sido a honra dos nossos alunos poder ter feito esse grupo à sua presença e ter essa sua aprovação. E assim, o equilíbrio foi muito grande, né? Então, o que mostra que realmente foi um trabalho muito bem feito em ambos os lados, mas como é ímpar, né? Segundo Vargas hoje ser declarado nesse júri, lembrando que amanhã vai ter a emissão da história, a parte da meus convidados e o grande realizador desse, não desse júri especificamente, mas nessa fase do júri, que o seu Sampaio também vai estar lá. Vocês vão poder. Getúlio Vargas foi declarado por 4 votos a 3 inocentes. Parabéns a todos!